Muito bem, pessoal, então a gente vai começar aqui a fazer a revisão da classe substantivos, ok? Então eu estou deixando aqui na tela, né, o que a gente vai ver nessa revisão. A gente vai ver então uma definição do que é o substantivo, tá? Vamos ver algumas características e vamos ver também como que ele se classifica em relação ao gênero, ok? Então vamos lá, definição, né? O que seria um substantivo? Então, substantivo é a palavra que dá nome para as coisas reais ou irreais. Então, os nomes das coisas, sejam elas reais ou irreais, eles são atribuídos por essa classe de palavra que a gente chama de substantivo. Vamos ver então aqui alguns exemplos, né? Então aqui, irreais, a gente tem fantasma, fada, duende, né? São nomes de criaturas, né, que não são reais, mas são nomes, portanto, substantivos. Nos reais aqui a gente tem computador, mesa, cadeira, né, que são objetos, portanto, reais, e eu estou nomeando esses objetos, e para nomear esses objetos, então uso a classe de palavras substantivos. Então a gente está vendo aqui que é uma palavra que eu uso para dar nome para as coisas, sejam elas irreais ou sejam elas reais, tá? Bem, aqui nós vamos ver agora algumas características do substantivo. Então, começando aqui, o substantivo ele pode ser simples. O que é um substantivo simples? É aquele que é composto por uma palavrinha só. A gente chama essa palavrinha de radical, tá? Como exemplo eu tenho sol, chuva, flor, né? São nomes, né, de coisas, de elementos da natureza, de um vegetal e, portanto, substantivos. E no caso aqui eu estou vendo que eles são compostos por apenas um radical, uma palavrinha só, ok? Os substantivos, além de simples, eles podem ser compostos. Como assim? Os substantivos compostos são aqueles que são formados ou que são compostos por mais de uma palavra ou mais de um radical. Exemplos: girassol, eu tenho a palavra gira e a palavra sol formando uma outra palavra, que é a palavra girassol, mas ela tem no seu radical essas duas palavras, então esse substantivo ele é composto. A palavra guarda-chuva, né, aqui tá bem claro, aqui o guarda e o chuva separados por um hífen, tá? Então, dois radicais, substantivo composto. E a palavra couve-flor, a mesma coisa, separado por um hífen, eu tenho o radical couve e o radical flor, portanto, eu tenho aqui também um substantivo composto. Então, substantivo simples, aquele que é formado por uma palavra ou por um radical. Substantivo composto é aquele formado por mais de uma palavra, ou seja, mais de um radical. Eles podem vir separados por hífen, como é o caso de guarda-chuva ou couve-flor, mas também pode ser igual girassol, que não tem separação nenhuma, ok? Bem, os substantivos eles podem ser comuns. Os substantivos comuns eles designam coisas genéricas, né? Como o próprio nome está dizendo, coisas comuns. Por exemplo, celular, computador, país, pessoa, né? Então, celular, tem muitos celulares por aí. Então, não está especificando nenhum tipo de celular. Computador, mesma coisa. País, mesma coisa. Pessoa, coisas comuns, coisas que eu encontro em abundância, vamos dizer assim, né? Mas eu tenho também os substantivos próprios. Esses substantivos próprios, eles vão designar alguma coisa específica, que é o oposto do comum, né? Comum é alguma coisa genérica, específico, o próprio nome está dizendo, é uma coisa específica, uma pessoa específica, um lugar específico, tá? Exemplos, eu tenho Apple, Samsung, que são, por exemplo, empresas, né? Não existe duas Apples nem duas Samsung. Então, quando eu me refiro a Apple, eu estou me referindo àquela empresa especificamente.
Samsung é a mesma coisa, Dell, que é uma marca de computador, né? País, que é um substantivo comum. Se eu quisesse falar de um país específico, eu teria que usar um substantivo próprio, por exemplo, Argentina, Brasil, a África do Sul, né? Pessoa, que é um substantivo comum. Se eu quiser falar de uma pessoa específica, eu vou ter que falar o nome daquela pessoa, por exemplo, Flávio, Maria, João. Então, a diferença de substantivo comum para próprio é esse. Enquanto os comuns, eles designam alguma coisa genérica, os próprios designam coisas, pessoas, lugares específicos, ok? Aí nós temos os substantivos concretos, né? O que são substantivos concretos? Os substantivos concretos são aqueles que não dependem de outro para poder existir, né? Eu uso uma diquinha aí que eu até cheguei a falar dentro da sala de aula, que os substantivos concretos são aqueles que a gente consegue perceber com os nossos sentidos, né? Com os nossos 5 sentidos, tá? Eles são independentes. Exemplo, mesa, cadeira. Agora que eu tô vendo aqui que cadeira tá escrito errado. Cadeira, escola, professor, aluno, todos são substantivos concretos, né? A mesa, ela existe por si só, ela não depende de outra coisa para poder existir. Da mesma forma acontece com a cadeira, com a escola, com o professor e com o aluno, tá? Já o substantivo abstrato, ele é um ser que não existe por si só, ou seja, ele é dependente de outro para poder se manifestar, né? Então todos os sentimentos, por exemplo, eles não existem por si só, eles precisam de um outro substantivo, né? Uma pessoa, um animal, para poder se manifestar, porque eles não se manifestam por si só, tá? E também as palavras derivadas de verbo. Vamos ver alguns exemplos aqui. Então eu tenho o amor, a caridade e o carinho, que são sentimentos, né? Eu não tenho como visualizar o amor, pegar o amor. O amor, ele precisa de alguma criatura para se manifestar. Portanto, ele é um substantivo abstrato. Ele não tem vida por si só. Eu tenho, por exemplo, corrida, partida, né, que são aqueles que são derivados de verbo, né? Do verbo correr eu tenho a corrida, mas para a corrida existir é necessário que alguém corra ou que algum animal corra, né? Então ela depende desse outro ser para poder existir. Eu tenho a partida, que vem do verbo partir, a mesma coisa. Para existir a partida é necessário que alguém ou algum animal parta, né? A partida, ela não se manifesta por si só, então é necessário que um ser manifeste essa partida, tá? Então essa é a diferença. Enquanto os concretos não dependem de outro para existir, os abstratos, eles são dependentes, eles não conseguem existir por si só, tá? E aí a gente tem os substantivos que são primitivos e derivados. Qual a diferença? O substantivo primitivo é aquele que não vem de outro substantivo, que não vem de outra palavra. Exemplo, dente, pedra, enfermo, né? Esses substantivos, eles não vêm de outro substantivo, não vêm de outra palavra, tá? Os derivados é o contrário. Eles vêm de outros substantivos, de outro verbo, né? Exemplo, de dente eu venho com a palavra dentista. Então, o dentista é uma profissão, derivado do substantivo dente. O motorista vem de motor, do motor, que é um substantivo, eu derivo o motorista. E do enfermo, eu derivo o enfermeiro. E finalmente eu tenho os coletivos, né? O que são os coletivos? Os coletivos designam um grupo de coisas iguais, de coisas ou de animais ou de pessoas, tá?
Então, por exemplo, eu tenho um cardume, que é um grupo de peixes, né? Então, eu tenho um grupo de animais pertencentes à mesma espécie, que são os peixes, e esse grupo ele é designado pelo substantivo cardume. A matilha, que é um grupo de cães, o arquipélago, que é um grupo de ilhas, e o molho, que é um grupo de chaves, tá? Então, os coletivos eles designam grupos de coisas iguais que pertencem aí à mesma espécie ou ao mesmo grupo, ok? Beleza, então essas são as características dos substantivos. Agora, quanto ao gênero, o substantivo ele pode ser biforme ou uniforme. Qual a diferença? Opa, deixa eu centralizar aqui. Os substantivos biformes são aqueles que usam palavras diferentes para designar o gênero masculino e o gênero feminino. Como exemplo, nós temos menino para o gênero masculino e menina para o gênero feminino. Professor para o gênero masculino, professora para o gênero feminino. Capitão, gênero masculino, capitã, gênero feminino e por aí vai. Então veja, os biformes eles usam duas palavras, né, ou palavras diferentes para o gênero masculino e para o gênero feminino. Por isso que eles são bi. Bi vem de dois, né? Duas formas, biforme. Uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Já os uniformes, eles são subdivididos em três categorias aqui. São os comuns de dois gêneros, né? O que seria isso? Deixa eu chegar um pouquinho para cá para a gente poder entender melhor. Os comuns de dois gêneros, o que determina o gênero é uma palavra externa, tá? Geralmente é um artigo. Por exemplo, o estudante, a estudante, tá vendo? Por que ele é uniforme? Uni, forme, forma. Então, estudante, estudante. É a mesma forma para indicar o gênero masculino e o gênero feminino. Mas o que vai definir se é masculino ou feminino? É a palavra que vem antes dele. Nesse caso aqui é um artigo. O artigo o e o artigo a. Então eu sei que o estudante é para o gênero masculino, a estudante para o gênero feminino. Ele não é igual ao biforme, né? Eu não vou falar estudante e estudanta, né? Então é a mesma palavra, por isso que é uni. E o que designa o gênero vai ser o que vem antes dele. Nesse caso aqui um artigo. A mesma coisa vale para a palavra cliente, né? O cliente e a cliente. Então você vê que cliente escreve-se do mesmo jeito, da mesma forma. E mais uma vez eu tenho que usar um artigo para definir o gênero, tá? Vou subir aqui um pouquinho. Aí eu tenho os sobrecomuns, né? Ou seja, a mesma palavra serve para os dois gêneros. Exemplo, criança. Não existe o criança e a criança. Criança designa os dois gêneros. Vítima, mesma coisa. A vítima pode ser masculino ou pode ser feminino. Criatura, a mesma coisa. A criatura designa gênero masculino e feminino, ok? E aí nós temos os epicenos, né? Os epicenos são substantivos que são diferenciados pela palavra macho para designar o gênero masculino e fêmea para designar o gênero feminino. Então eles são relacionados com animais. Por exemplo, tatu, né? Tem tatu macho e tatu fêmea. Não tem tatu e tatua, né? Borboleta e borboleto, né? Então, como que eu vou designar o gênero aqui? Eu vou usar a palavra macho e fêmea. Tatu macho, tatu fêmea. Borboleta macho, borboleta fêmea. Escorpião macho, escorpião fêmea. Ok? Então, pessoal, aqui está a nossa revisão de substantivos. Eu vou deixar essa imagem aqui como um material de apoio aqui embaixo. Quem quiser pode
baixar e pode imprimir, colar no seu caderno, enfim. E o vídeo, se você tiver dúvida, você para, volta, assiste aquela parte que você ficou com dúvida, e qualquer coisa também você pode deixar uma mensagenzinha aí nos comentários da atividade para quem estiver assistindo dentro da plataforma do Google Classroom, ou pode deixar também um comentário aqui para quem quiser, para quem estiver assistindo diretamente no YouTube. Ok, pessoal? Então é isso aí. Valeu!